Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de algo que surgiu nas minhas postagens do Instagram. De vez em quando eu tenho postado, e aí o ano passado eu já fiz até inclusive vídeos no YouTube que eu fiz alguns comentários que geraram a mesma dúvida. E esse ano eu fiz alguns videozinhos de ninhadas, no qual eu dizia, apontava mais ou menos não, apontava, esse é macho, esses dois são fêmeas e tal, e aí gerou muita dúvida em relação, Alex, como é que você consegue ver quando é macho e quando é fêmea, filhotinho? Alex isso, Alex você é isso, você é aquilo. Tem nada disso nem daquilo. Chama-se experiência, vivência. Mas Alex, explica melhor isso. Vamos lá. Você cria 3, 4, 5 anos, tira 100 filhotes por ano, tá certo? Então você viu na sua vida 500 filhotes. Então você tem a experiência de ter visto, acompanhado e analisado o crescimento de 500 filhotes. No meu caso, que junto com meu pai criamos há mais de 30 anos, esse número sobe de 500 para mais de 10 mil filhotes. Ultimamente a gente tem tirado algo em torno entre 200 e 400, mas a gente já teve 4 anos seguidos que tiramos 700, 800 filhotes, como lá no passado a gente tirava 200. Então na média, se eu fizesse um levantamento que eu não tenho, é em torno de 10 mil filhotes. Então essa experiência de ter visto crescer 10 mil filhotes faz com que eu consiga perceber algumas diferenças, principalmente em algumas cores, do macho e da fêmea. Pronto. Alex, você é o cara. Não tem nada de o cara não. É experiência. E algumas cores não tem como ver, tá certo? Aquele negócio de olhinho, de balançar, eu não acredito nada disso, respeito quem acredita, mas não acredito nada disso. Quando eu falo esse é macho e esse é fêmea, é muito baseado em lipocromo e melanina. Pronto, Alex, explica. Vamos tentar explicar aqui. Os canários, de uma maneira geral, ele tem um dimorfismo sexual, todos eles, tá certo? O que é o dimorfismo sexual? É a diferença do macho para a fêmea. Se você ver vídeos e fotos do canário ancestral, você vai ver que o macho é diferente da fêmea. O macho, ele tem muito mais cor do que a fêmea. O macho, ele tem uma tonalidade de melanina mais forte do que a fêmea. E o macho, normalmente, tem menos feomelanina do que a fêmea. Isso tudo que eu falei foi em relação ao canário ancestral, mas puxando para os nossos canários, tudo isso é válido. Então, vamos separar linha clara e linha escura. Primeiro, uma ninhada de branco não dá. Vocês não vão me ver pegando uma ninhada de 4 brancos, dizendo esse é macho, esse é fêmea, aí não rola, porque visualmente não tem essa diferenciação. Pode até ser quando eles se tornarem antes do concurso, se tornar adulto antes do concurso, consiga visualmente, principalmente aqueles criadores mais experientes em branco, ele consegue distinguir um macho e uma fêmea pelo jeito, tá certo? Mas não de uma maneira, digamos assim, mais objetiva, e sim subjetiva. Já os pássaros que apresentam lipocromo, seja ele o amarelo ou o vermelho, nitidamente os machos têm muito mais lipocromo do que a fêmea. Numa mesa de campeonato brasileiro, os vermelhos intensos, que vão ficar entre os 20, 30 primeiros, todos serão machos. Os amarelos intensos, todos serão machos. Os verdes intensos já mudam um pouquinho porque ele entra o tipo. O ágata entra o tipo, mas na maioria das vezes são os machos que ganham, tá certo? No caso do ágata, quando entra o tipo e a cor junto, são os machos que ganham. Então isso faz com que no ninho a gente já consiga distinguir alguns casos. No caso dos vermelhos mosaicos, dos amarelos mosaicos, mesmo com linhagens separadas, você consegue distinguir, porque normalmente o macho ele tem muito mais lipocromo
o lipocromo é muito mais forte do que a fêmea. Eu vou botar o videozinho aqui, eu fiz o outro videozinho da ninhada de vermelho mosaico, tá certo? Nitidamente, eu olhei o vídeo, então posso afirmar nitidamente, pelo vídeo, você também consegue perceber que o canário, que eu digo que é macho, e ele é totalmente não, mas ele é diferente dos outros dois. Ele tem muito mais cor e a cor abrange o corpo de uma maneira maior, tá certo? Já as fêmeas têm uma cor um pouquinho mais fraca e elas se restringem a uma área menor do corpo do pássaro, tá certo? Então, por exemplo, o filhotinho macho, ele tem a cabeça toda vermelha, bem vermelha e toda vermelha. As fêmeas já é um vermelho mais fraquinho. Por quê? Porque quando fizer muda, boa parte, como é linhagem macho, as fêmeas vão ficar com máscara. Mas a máscara não vai ser igual ao do macho. A do macho vai ser uma máscara ampla, limitada, delimitada, porém ampla e bem vermelha. A da fêmea, normalmente, por mais que seja uma fêmea excepcional, ela muito mascarada, mas não vai ser igual ao macho. Daí essa separação, essa possibilidade de distinguir o macho e a fêmea. O amarelo, a mesma coisa, o amarelo mosaico. E o vermelho intenso e o vermelho nevado, assim como o amarelo intenso e o amarelo nevado, também consegue distinguir, tá certo? É um pouquinho mais difícil, mas consegue distinguir. Quando o canário, principalmente na mesma ninhada. Porque você comparar o canário de um casal com o filhote de um casal com o filhote de outro casal, é um pouquinho mais complexo, porque ele depende muito também da qualidade do casal e da qualidade genética de transferência genética para os filhos, tá certo? Mas de uma maneira geral, também é muito comum, nos sem ser mosaico, você distinguir aquele que tem mais lipocromo daquele outro que não tem um lipocromo um pouquinho mais clarinho, menos completo no corpo, que seriam as fêmeas, tá certo? No da linha escura, a gente tem outro ponto. Além do lipocromo, uma forma também de a gente distinguir o filhotinho novo, se é macho, se é fêmea, é a tonalidade da melanina e a questão da felmelanina. A felmelanina, já falei em outros vídeos, é aquele marronzinho que normalmente é ele se aloja na borda das penas, tá certo? Que hoje em dia é muito raro nos canários de melhor qualidade, tá certo? Porque a seleção genética, ela vai sempre trabalhando para tirar essa felmelanina, menor quantidade visível possível. Está escrito no manual de julgamento, para 90 e tantos % das cores da linha escura, tá lá. Quantidade mínima de felmelanina visível. Então, por seleção, você tira. Mas a fêmea sempre traz um pouquinho mais de felmelanina do que o macho. E a tonalidade da eumelanina, do risco, seja ele marrom ou preto, é um pouquinho mais fraco do que o macho, além do lipocromo. Por isso que de vez em quando eu pego um ninho e digo, esse é macho, esse é fêmea e tal, tá certo? Não tem nada do outro mundo. É possível errar, Alex? Claro que é. Claro que é. Normalmente não erra, tá certo? Porque assim, numa ninhada de 3, 4 filhotes de um mesmo casal, a gente consegue ver claramente quem vai ser macho, quem vai ser fêmea. Quem está me assistindo e tem experiência na criação de canário vai concordar comigo. Principalmente na linha escura e nos mosaicos, tá certo? Espero ter explicado assim um pouquinho o porquê que eu distingo. Não é nada do outro mundo, não é porque é melhor do que ninguém, nem nenhum método de balançar, de olhar o olhinho, se o olhinho é acima do bico, não é, na boa. Tem gente que acredita, eu não acredito. É em relação sempre aos pigmentos da plumagem, seja o lipocromo ou seja a melanina, que são diferentes nos machos das fêmeas, beleza? Vou botar o vídeo aí do vermelho mosaico, mostrando mais uma vez como é a filhotada aí, vocês vão ver por que eu aponto um como macho e os outros dois como fêmea. Vocês vão nitidamente perceber que há uma diferença. Show de bola? Valeu, um forte abraço!
Pronto, deixa eu mostrar aqui a ninhada dos vermelhos mosaico, que suscitou várias dúvidas, ou vários questionamentos, por que eu sei que um é macho e o outro é fêmea, tá certo? Principalmente nos canários da linha clara, nos canários da linha escura dá para saber também na grande maioria dos casos, mas na linha clara ela fica mais evidente, ainda mais nos mosaicos, tá certo? Tanto vermelho quanto amarelo. Esse bicho aqui é o macho. Não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas ele tem muito mais vermelho do que esse e do que o manchadinho, tá certo? Esses dois se equivalem aqui. E a borda, ela é mais branca do que no vermelho, do que no macho. A cabeça do macho, ela é muito mais vermelha do que na fêmea. O dorso é muito mais vermelho do que na fêmea. Então, assim, não é mágica, não é, sei lá, coisa do outro mundo não, tá certo? É só uma questão de prática, de vivência, com o passar do tempo, de tanto você ver filhotes desse tamanho e depois o que eles se tornam, você acaba deduzindo ou conseguindo diferenciar os machos das fêmeas. Beleza? Um forte abraço. Esse bichinho aqui, não dá para saber ainda o grau de qualidade dele, mas gostei, a cabecinha está bem vermelha. É um bom sinal, tá certo? No caso da linha clara, é um pouco mais complicado de falar de qualidade, mas é mais fácil para diferenciar macho de fêmea, principalmente quando é mosaico. Valeu? Um abraço.